Jesus, glória a Deus, paz do Senhor, Deus. Amém. Glória a Deus. Bom que nós estamos na casa do Senhor para adorarmos a Deus, louvar o Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Aproveitando que os irmãos se encontram em pé, abra as vossas Bíblias no livro de 1 Samuel, capítulo 15, versículo 1, e depois capítulo 16, versículo 1. Para nós juntos meditar na palavra do Senhor Jesus, louvar o Senhor com hinos, nossa voz nos ajudar após a leitura. Aí, glória a Deus. Todos encontrarmos 1 Samuel capítulo 15, verso 1 diz assim: Então disse Samuel a Saul: Enviou-me o Senhor a ungir-me rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz das palavras do Senhor. Capítulo 16, versículo 1 diz: Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul, havendo-o eu rejeitar, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem. Enviar-te a Jessé o Elenita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Amém. Podemos assentar, glorificando o Senhor. Eu sei que hoje está um pouquinho frio, né? A glória a Deus é mais difícil, mas se você sentir vontade da glória a Deus, dê glória a Deus, vamos adorar o Senhor, porque Ele é bom. Isso, dá glória aqui em cima. Hoje eu vim aqui para te adorar, estou aqui para te louvar, te bendizer. Hoje vou calar a minha alma para ouvir com muita calma o que o Senhor tem para dizer. Hoje quero ser abençoado. Meu coração foi preparado para te receber. Hoje nada mais me interessa. Eu estou com pressa, mas de ti eu quero ter. Eu quero mais de ti.
nome do Senhor. Hoje eu estava olhando os playbacks que eu consegui passar novamente no celular, do pendrive, e dentre eles estava esse playback. Eu lembro que quando eu louvei o Senhor, acho que a primeira vez eu dirigia a primeira congregação que eu dirigia lá em 2003, quando eu conheci esse CD. E eu louvo o Senhor, porque o Espírito veio, fez morada e continua morando em nós. Amém? Amados, eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra que Deus colocou no meu coração essa tarde. Essa tarde eu estava lendo a palavra do Senhor. Obrigado, Deus abençoe. Eu estava lendo a palavra do Senhor hoje à tarde. E o Senhor colocou essa história, esse texto no meu coração para me compartilhar com os irmãos nessa noite. Era umas 5:30 da tarde, mais ou menos. Eu já estava aqui, as crianças dormindo, a pastora não estava bem. E eu vim para cá orar, falar com Deus e ler a palavra. E eu estava lendo uma das histórias que eu acredito, para mim, uma das histórias mais lindas da Bíblia Sagrada, uma das histórias mais interessantes que é da palavra do Senhor, quando vai passar da teocracia, do governo de Deus para o governo humano, para a monarquia, para os monarcas. E a Bíblia diz que Samuel, ele vai até Saul, o versículo 1 do capítulo 15, e diz para ele: o Senhor me enviou a ungir-te rei sobre o seu povo. Não o povo de Saul, mas o povo de Deus. Enviou a ungir ele para ser rei sobre Israel. Só que o Senhor dá algumas ordens na mensagem para Saul. Depois que ele diz que eu vou te ungir rei sobre Israel, meu povo, ele coloca um ponto em cima e um ponto em vírgula embaixo. E ele diz: ouve, Saul, vírgula, pois agora a voz das palavras do Senhor. E a Bíblia diz no versículo 2: assim diz o Senhor dos Exércitos. Aí é Deus falando através da boca de Samuel, do profeta Samuel, para com Saul, o futuro rei que já estava em guerra, já estava em trabalho para o reinado, para a nação. E a Bíblia diz que ele diz: assim diz o Senhor dos Exércitos, eu me recordei do que fez Amaleque a Israel. E aí eu estava lendo o capítulo anterior, a Bíblia vai dizer que Saul, ele toma uma atitude, ele toma uma forma de fazer. A palavra do Senhor vai dizer que ele proíbe a todos de se alimentarem. Aleluia. Ele proíbe-nos todos de se alimentar. Naquele dia ele faz uma forma que ninguém se alimentasse. E a Bíblia diz que o seu filho Jonas vai em prova do mel, se fortalece, o exército estava enfraquecido. O exército estava já sem forças. E ele diz que o mesmo que fosse o seu filho deveria ser morto. Mas naquele dia a Bíblia vai dizer que o povo defendeu a Jonas.
que nenhum fio de cabelo de Jonas caísse por terra, e defendeu. E a partir daquele momento, a Bíblia diz que Saul, para onde ele ia, ele fazia a guerra com todas as nações e com todos os reis. E aonde ele ia, a Bíblia diz que ele executava castigo sobre as nações. Aleluia. Mas aqui no capítulo 15, nós vemos Deus enviando Samuel para transmitir uma mensagem e dizer para ele o seguinte: eu, o Senhor, lembrei-me de Amaleque, e agora eu preciso da sua força, da sua dedicação, como rei, como comandante da nação, para destruir Amaleque. E a Bíblia diz que Deus fala para Samuel e através de Samuel para Saul, dizendo: eu não esqueci o que eles fizeram para o meu povo quando eles estavam saindo do Egito, quando eles estavam a caminho da terra prometida, e o que Amaleque fez para o meu povo eu não esqueci, e agora eu estou lembrando deles, e eu quero que você vai executar o castigo sobre eles. A Bíblia diz, irmãos, no versículo 3, diz: vai, pois agora, e fere Amaleque, destrói tudo de Amaleque, destrói o homem, a mulher, destrói a família, destrói os animais, do gado, a ovelha, tudo é para aniquilar. Eu quero que sejam destruídos. Porém, Saul bate continência e diz: vamos para lá, nós vamos e vamos fazer. Só que ele chama de Israel, vem 200 mil homens com ele, de Judá vem mais 10 mil homens, e eles se reúnem nesse grande exército a pé, a Bíblia diz, e eles vão até Amaleque. Quando eles chegam em Amaleque, eles abrem emboscadas nos vales, em todos os lugares, e alguém entra dentro da cidade e fala para os amorreus, para aqueles que estavam dentro da cidade, dizendo: saiam, para que não sejam destruídos juntamente com os amaleques. E aí, a Bíblia diz que aquele povo saiu de dentro da cidade, e eles entraram, e foram destruindo, foram fazendo o que deveria ser feito. Só que a Bíblia diz que eles acabaram fazendo aquilo que Deus mandou fazer, que era para aniquilar. Eles só aniquilaram o que era vil e o que era desprezível, aquilo que não tinha valor para eles, aquilo que não tinha importância para eles, eles aniquilaram. Mas aquilo que lhe enchia os olhos, eles tiraram de lado. Eles reservaram, pouparam a vida do rei de Amaleque, pouparam a vida do rei, levaram preso com ele, levaram também o que era de melhor das vacas, levaram o que era de melhor das ovelhas, levaram o que era melhor dos camelos, e levaram o que era de melhor das jumentas de Amaleque para Israel. E está tudo bem, estão voltando novamente para Israel. E aí o que me chama a atenção, irmãos, é que Deus é o Deus do salmista, que escreve o Salmo 139, dizendo que Ele é o onisciente, o onipotente, o onipresente. Vê todas as coisas, conhece todas as coisas e pode todas as coisas. Só que Saul parece que tinha esquecido do Deus que olhou para ele quando ele não era ninguém, quando ainda ele era simplesmente mais um dentro da sua tribo, a qual Deus vai dizer para ele o seguinte: você não foi colocado como líder nem dentro da sua tribo, antes eu te escolhi para colocar como rei de Israel. Aleluia! Aqui a Bíblia vai dizer que ele volta, e Saul poupa Agag, o rei, poupa o que era de melhor e traz juntamente com eles. Cresceu o olho do despojo,
cresceu o olho naquilo que era importante em Amaleque e traz com ele. Mas a Bíblia diz que no versículo 10, Deus olha lá de cima e rejeita a atitude, rejeita a posição de Saul, rejeita Saul como escolhido dele. E o versículo 10, a Bíblia diz que então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: Deus volta e vai lá no profeta, Deus volta e vai lá no sacerdote, e chega e diz o seguinte: ei, eu preciso falar contigo novamente, porque você tem uma palavra para levar novamente, tu tem uma palavra para entregar para Saul novamente. Eu penso que Samuel diz: fala, Senhor. Claro que vou. Acabei de entregar uma mensagem para ele, que o Senhor falou que era para ele ir destruir Amaleque, e ele bateu continência e disse: nós vamos para lá com todo o exército, vamos destruir, vamos cumprir com a palavra. Mas aí Deus diz assim: agora essa palavra é diferente, Samuel. Você vai dizer para ele que eu me arrependo de ter escolhido ele como rei. Fala para ele que eu me arrependi de ter escolhido ele. E aí ele diz assim: arrependo de haver posto Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não cumpriu as minhas palavras. Aí o que é importante, nós aprendemos muitas coisas com a palavra do Senhor. Ele deixou de seguir, ele deixou de observar aquilo que Deus tinha dito. Ele deixou de observar aquilo que o Senhor tinha colocado para ele. A Bíblia diz que Deus fala para ele, diz o seguinte: ele deixou de me seguir, não cumpriu as minhas palavras. Então Samuel se contristou, ficou triste. Imagina, sabe por quê? Porque Samuel tinha amado Saul. Samuel gostava de Saul. Samuel não imaginava que ele ia realizar aquilo. Então a Bíblia diz o seguinte: que ele orou a noite inteira, clamou a Deus a noite inteira ao Senhor. E a Bíblia diz que madrugou Samuel para encontrar com Saul. Ou seja, se apressou, levantou de manhã cedo, de madrugada, e partiu para encontrar com Saul, para ver o que tinha acontecido. E a Bíblia diz que ele desce. Saul já chegou ao Carmelo. Alguém disse para ele: Saul já chegou ao Carmelo. E eis que levantou para si um altar. Então, voltando, passou e desceu em Gilgal. Veio, pois, Samuel a Saul, e Saul lhe disse: bendito sejas tu no Senhor, cumpri a palavra do Senhor. Samuel, como que dizendo assim: você não me engana, você não me esconde nada, porque quem te mandou ungir-te como rei também me falou que já não te quer mais. Porque o que Saul não sabia era que Deus já tinha visitado Samuel na noite anterior e tinha contado tudo para ele, já tinha revelado tudo para ele já sabia o que estava acontecendo. Por quê, irmãos? Porque nós não conseguimos esconder de Deus, nós não conseguimos deixar com que as coisas não acontecem, não sejam vistas. Então ele disse: o Senhor já viu, mas ele disse o seguinte: eu cumpri a palavra do Senhor. Eu imagino Samuel chegando, irmãos. A Bíblia diz no versículo 14: então disse Samuel: você cumpriu a palavra do Senhor? Que barulho é esse que eu estou ouvindo aí? Que mugido é esse que eu estou ouvindo? Que balido, pois, de ovelha é este que chega aos meus ouvidos?
mesma, já tirou o corpo fora e disse o seguinte: não tem nada a ver com isso, trouxeram de Amaleque. Como que dizendo o seguinte: eu não trouxe, trouxeram aí, daí, veio de Amaleque. Deus nunca vai nos ter o culpado por inocente e nem o inocente por culpado. Deus trata com prumo, Deus trata com seriedade, com fidelidade, Deus trata com justiça. Deus jamais vai te condenar por aquilo que você não realizou. Mas aqui ele diz o seguinte, irmãos, ele diz assim: trouxeram de Amaleque. E aí ele diz assim: porque o povo poupou o melhor das ovelhas e das vacas. Já tirou ele de fora, trouxeram e ainda diz assim: o culpado é o povo. É como se eu chegasse aqui e dissesse: o culpado é a igreja, o culpado é os irmãos. Para transferir a responsabilidade que Deus falou para mim, que Deus falou comigo, que era a minha responsabilidade, que era a responsabilidade do rei, ele transferiu para o povo. Porém, a Bíblia diz que ele fala o seguinte: mas fica tranquilo, Samuel, nós vamos resolver essa questão. Nós trouxemos as ovelhas melhores, as vacas melhores, mas nós trouxemos tudo para sacrificar ao Senhor teu Deus. Não disse que era Deus dele já. Para sacrificar ao teu Deus. Aí o que me chama a atenção é que Samuel com certeza ia olhar para ele e dizer assim: mas Deus não recebe sacrifício de camelo. Deus não recebe sacrifício de jumenta. Aleluia! O que é que tu vai fazer com camelo? O que é que tu vai fazer com jumenta? Vai sacrificar o Senhor também? Samuel sabia que o que Deus queria de Saul não era o sacrifício, não era o gado gordo, não era as riquezas de Amaleque, mas era para que fosse exterminado aqueles que se levantaram contra o Deus de Israel e contra o seu povo. A Bíblia continua dizendo, ele diz assim: o resto, porém, temos destruído tudo. Só trouxemos esses aí, só os camelos, só os jumenta, as vacas e as ovelhas. O resto nós destruímos tudo. A Bíblia diz: então disse Samuel a Saul: espera aí, eu vou te declarar o que é que Deus falou. Eu vou te declarar, espera aí, que eu vou te declarar o que o Senhor me disse esta noite a teu respeito. O que é que Deus me disse esta noite a teu respeito? Ele estava achando que estava tudo encoberto diante de Samuel, mas Samuel já sabia. Agora a Bíblia diz o seguinte: que Saul vai e diz o seguinte: fala, Samuel, fala então. E quando ele disse fala, Samuel disse: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel, e o Senhor te ungiu rei sobre Israel? Aleluia! Você andava procurando a jumenta do teu pai que havia se perdido, quando Deus lhe achou e lhe fez rei sobre Israel, e enviou-te o Senhor neste caminho e disse: vai e destrói totalmente a estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles e os aniquiles. Por que, pois, não desses ouvido à voz do Senhor? Aleluia! Antes, diz a palavra do Senhor, te lançasse aos despojos, se lançasse as coisas de valores, tentando trazer as riquezas que enchem
fez o que parecia mal aos olhos do Senhor. Então disse Saul a Samuel: antes dei ouvido à voz do Senhor, e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe Agag, rei de Amaleque, mas os amalequitas destruí totalmente. O grande problema, irmãos, eu já falei outras vezes de Saul, a grande diferença dele e com Davi é que ele tentava justificar. Sabia que estava errado, mas queria dizer que fez o que estava certo. Justificar o erro, justificar a sua desobediência. Mas a Bíblia diz: mas o povo tomou do despojo das ovelhas vacas o melhor do que estava condenado para oferecer o Senhor teu Deus em Gilgal. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto? Sim, Ele gosta de sacrifício, Ele gosta de holocausto, Ele gosta das gorduras, mas Ele tem prazer em que se obedeça a sua palavra. A sua palavra. E aí a Bíblia diz, ele fala assim: porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas mais rei. Estava dizendo: acabou o teu reinado, acabou o teu mandato, acabou a tua liderança. A Bíblia diz o seguinte: que então Saul, ele em desespero, diz para Samuel: pequei, porquanto tenho transgredido a ordem do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Glória a Deus. Eu e você não podemos ser levados pela voz do inimigo. Nós não podemos ser levados pela voz dos outros. Deus chamou você: escute a voz do Senhor e só obedeça. Se uma segunda voz vier tentando fazer como o profeta velho fez com o profeta novo, desvirtuando ele do caminho, tirando ele do propósito, tirando ele do projeto, tirando ele da vontade, dando um conselho para você fazer diferente daquilo que Deus já falou para você fazer, hoje não está ouvindo. Essa palavra do Senhor diz que Ele fala: eu tenho ouvido ao povo. Mas agora o que me chama a atenção é que Ele diz no versículo 25, Ele diz: agora pois eu rogo-te, perdoa os meus pecados e volta comigo. Aleluia. Samuel podia perdoar, o problema não era com Samuel, o problema era com quem mandou Samuel, o problema era com Deus. O problema de Saul não era com Samuel, e sim com Deus. Mas agora ele disse: Samuel, tu é homem de Deus, venha comigo, não me deixe só, volta comigo para que eu adore ao Senhor. Como que dizendo: se você aparecer comigo, vai parecer que está tudo bem. Se você for comigo, vai parecer que eu estou em igualdade, a santidade. Se você aparecer comigo, Samuel, vai parecer que está tudo bem. O povo vai aplaudir, o povo vai me receber e vão ver que está tudo bem. Mas se você não for comigo, o povo vai perceber que tem algo de errado. Aleluia. Porém Samuel disse a Saul: não voltarei contigo, portanto rejeitaste o Senhor, a palavra do Senhor, e Deus já te rejeitou, para que não sejas rei sobre Israel. Samuel disse: eu não vou contigo, não. Eu não vou ser conivente com você. Eu não vou concordar contigo. Não. Não peque junto com alguém que está querendo fazer você pecar, que está querendo conduzir você. Não. Aleluia.
ouça a voz do teu Deus. E aí ele disse que não voltaria. Mas a Bíblia diz que quando Samuel vira para ir, a Bíblia diz que Saul pega ele pela borda da capa e rasgou a capa do profeta, rasgou a capa do sacerdote. E então Samuel vira para ele e diz: o Senhor tem rasgado de ti hoje o reino de Israel e o tem dado ao teu próximo, que é melhor. Imagina a seriedade, irmãos, da mensagem, da palavra que Deus disse para aquele homem. Diz: o Senhor rasgou o reinado seu e deu ao teu próximo. Mas diz: tem alguém que está pertinho de você, que você olha também e não dá valor, que você olha e não valoriza. Deus estava dizendo para ele: eu vou colocar ele no teu lugar, porque ele é melhor do que tu. Aleluia! E aí a Bíblia diz-nos que e também aquele que é a força de Israel não mente e nem se arrepende. Aí ele estava falando aquele que é a força de Israel, o Deus de Israel, o Deus da igreja, o Deus do povo do Senhor. É Ele que tem a força. Ele disse o seguinte para ele: aquele de quem é a força de Israel não mente, não se arrepende, porquanto não é um homem para que se arrependa. Disse ele então: pequei, honra-me, porém, agora diante dos anciões e do meu povo, e diante de Israel, volta comigo, para que adore o Senhor teu Deus. E aí ele, quebrando o coração, e Samuel resolve honrar Saul. A Bíblia diz no versículo 31: então, voltando Samuel, seguiu a Saul, e Saul adorou o Senhor. Então disse Samuel: trazei-me aqui Agag, rei dos Amalequitas. Pensou que ia ficar tudo certo. Foi junto. Chegou na hora do sacrifício. Saul adorou a Deus, fez a adoração dele, fez o sacrifício dele. Porém a Bíblia diz que quando ele chega, Samuel diz: traga Agag aqui, o rei dos Amalequitas. A Bíblia diz que quando Agag sai para ir ao encontro de Samuel, diz ele: já passou de mim o medo da morte. Já não sinto mais o arrepio da morte, porque ele pensou: agora, se está bem na mão do rei, ou na mão do sacerdote, do profeta, estou livre. Aleluia! Chega na presença de Samuel. Olha o que a Bíblia diz: Agag veio a ele animosamente, disse Agag: na verdade já passou a amargura da morte. Disse, porém, Samuel: assim como a tua espada desfilhou as mulheres, assim ficará desfilhada a tua mãe entre as mulheres. Então Samuel despedaçou Agag perante o Senhor em Gilgal, porque a ordem do Senhor era para a esquerda. Só que aí a Bíblia diz que Samuel voltou para Ramá, e nunca mais Saul viu a Samuel. Imagina só um período negro de escuridão na vida de Saul, porque quando Samuel estava próximo dele, Deus falava com Samuel e Samuel transmitia a palavra para ele. A partir daquele momento, Deus não falou mais com Saul, Deus não veio mais aos ouvidos de Saul pela vida do profeta. Ele foi embora e nunca mais. Aleluia! Samuel morre e Saul não vê mais, não ouve mais a voz do Senhor, até que um dia, desesperado por ouvir a voz do Senhor, o desespero fez com que Saul fosse em busca de uma feiticeira, de uma bruxa, para fazer com que Samuel viesse novamente e trouxesse Samuel para trazer uma
porque aquela bruxa trouxe um espírito das profundezas e se colocou dizendo que era Samuel para responder a Saul e dar o que Saul queria. Porém, Samuel dormia no Senhor com Deus. Quem veio ali foi um espírito imundo para enganar mais uma vez a Saul. Aleluia! Agora nós precisamos conhecer a voz de Deus, ouvir a Deus, caminhar com Deus, andar com Deus, valorizar a voz de Deus, valorizar a sua palavra, andar com Ele, amar Ele e servir a Ele. Aleluia! Que no dia que a amargura entrar no nosso coração, o dia que a tristeza entrar na nossa alma, o dia que o vazio entrar dentro da nossa alma, nós vamos bradar ao céu e a voz do Senhor preencherá o nosso coração. Por isso é necessário cuidarmos em fazer a vontade de Deus. E a Bíblia diz: o Senhor, e nunca mais veio Samuel a Saul até o dia da sua morte, porque Samuel teve dó de Saul, e o Senhor se arrependeu de que pusera Saul o rei sobre Israel. Aleluia! E aí o versículo 16, o capítulo 16, nós conhecemos bem a história, quando Deus fala para Samuel ainda em vida, dizendo: Samuel, até quando você vai ficar com dó? Até quando você vai ter pena? Até quando você vai continuar assim? Pega um jarro de azeite, um vaso de azeite, vai na casa de Jessé o Belemita, porque eu já escolhi o rei, eu já tenho um homem que é para mim, segundo o meu coração. Aí nós perguntamos o início da história, nós diríamos: Deus não conhecia, Deus sabia que Davi ia fazer tudo que fez, sabia, pois ele é onisciente, ele sabia. Só que Samuel tinha uma qualidade, e essa qualidade tem que estar nas nossas vidas, essa qualidade tem que acompanhar as nossas vidas. Nós precisamos ter um coração quebrantado e reconhecer quando erramos, reconhecer quando pecamos, reconhecer quando falhamos e dizer: Senhor, peguei contra ti, mas não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Aleluia. Quando reconhecemos, aleluia, a misericórdia do Senhor vem sobre a nossa vida, a Bíblia vai dizer que Ele não resiste um coração quebrantado, um coração contrito, Deus não rejeita. Então, quando nós nos colocamos na sua presença, o Senhor vem e muda a nossa história, o Senhor vem e enche-nos da sua graça, do seu poder, para nós continuar pelejando. Não deixe de ouvir a voz do Senhor, não deixe de ouvir a palavra do Senhor, não deixe de seguir a palavra do Senhor. Por quê? Porque Ele continua sendo Deus de Israel, e Ele continua sendo Deus da igreja, Ele continua sendo meu Deus, Ele continua sendo nosso Deus, Ele continua cuidando de mim e de você nos mínimos detalhes. Quando Ele falar para mim e para você, ouça a voz do Senhor. Aleluia! Ouça a voz do Senhor. E se alguém chegar para você e dizer: Ei, vamos ali comigo, não. Você diz: não, Deus, eu já ouvi a voz do meu Deus, eu conheço Ele, eu não vou fugir, eu não vou arredar o pé da promessa que Ele me fez, eu não vou arredar o pé daquilo que Ele tem prometido para a minha vida, mas eu vou continuar servindo, adorando, bendizendo o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Se coloque de pé, você que pode, e vamos orar ao Senhor.
sai do teu lugar, vem até a frente. Nós vamos estar orando. O Deus de Israel é o mesmo ontem, hoje e eternamente. É Ele que cuida das nossas vidas, é Ele que fortalece as nossas vidas, é Ele que nos dá amparo, é Ele que cuida de nós, é Ele que nos chamou, é Ele que nos tirou quando nós não tínhamos. Nós não podíamos estar nem na nossa família como liderança, mas o Senhor nos tirou do mundo e nos colocou diante da tua casa, da obra dele, para realizar uma tão grande obra. E nós não podemos fugir desta responsabilidade, nós não podemos fugir deste querer maravilhoso, nós não podemos fugir desta vontade suprema. Escolha